Nutriciente. O meu nome é Sara Barreirinhas, sou nutricionista e a diretora clínica da Nutriciente. No último mês tivemos várias conversas com consciência contigo e estamos quase a terminar estas conversas de 8 semanas. Mas calma, hoje trazemos um tema novo e há outro guardado para a próxima semana. Tens gostado das nossas conversas semanais? Que temas é que mais te surpreenderam? Escreve-nos aqui abaixo nos comentários para nós sabermos e também conseguirmos dialogar contigo. Aproveita e entra na nossa comunidade do WhatsApp ou subscreve a nossa newsletter para ficares a par de todas as novidades que vamos divulgando. Hoje trago-vos um tema que é das dúvidas que mais aparecem recorrentemente nas minhas consultas e por ser tão comum achei pertinente trazer para esta conversa. Afinal, será o glúten que está a causar-te sintomas gastrointestinais? Ou serão os frutanos? E o que é isto dos frutanos? No tema de hoje, vamos falar da controvérsia à volta destas duas palavrinhas, qual é que é a diferença entre eles e, sobretudo, quando é que faz sentido restringir um ou outro conforme a condição digestiva. Por isso, assiste este vídeo até ao fim para compreenderes toda a confusão que existe à volta deste tema. Vamos, por isso, começar por perceber a diferença entre o glúten e os frutanos. O glúten é um grupo de proteínas, que é um macronutriente, e que podemos encontrá-lo em alguns cereais, como por exemplo o trigo, o centeio, a cevada, inclusive a aveia, e que desencadeia uma resposta imunológica para quem tem doença celíaca. A doença celíaca, por sua vez, é uma doença autoimune e crónica causada pela intolerância ao glúten e que, por isso, ao consumi-lo, podem manifestar-se alterações no nosso intestino delgado, resultando assim em sintomas gastrointestinais severos como dor aguda, sangramentos, entre outros. Já os frutanos, que são hidratos de carbono fermentáveis, ou seja, um dos componentes dos FODMAP, que tanto falamos aqui no Nutriciente, e eles também, por sua vez, podem ser encontrados em alguns cereais, nomeadamente o trigo, o centeio, a cevada e a aveia. Contudo, este nutriente abrange muito mais alimentos do que apenas cereais. Alimentos esses como alguns condimentos, como o alho, a cebola, hortícolas, frutas e até inclusive alguns produtos alimentares que podemos encontrar nos supermercados. Este nutriente pode desencadear sintomas gastrointestinais comuns a várias condições digestivas, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, as doenças inflamatórias do intestino, a SIBO, a SIFO e até inclusive a sensibilidade ao glúten não celíaca. Sintomas estes que passam pela dor abdominal, inchaço abdominal, alteração do trânsito intestinal e inclusive a produção excessiva de flatulência. Se por um lado o tratamento de primeira linha para a doença celíaca passa pela exclusão total do glúten da alimentação, ou seja, uma dieta isenta de glúten, por outro lado, para outras doenças como a doença inflamatória do intestino ou distúrbios de interação eixo intestino-cérebro, como a síndrome do intestino irritável ou a SIBO, não tem de haver necessariamente a exclusão do glúten. Muitas pessoas sem doença celíaca acabam por excluir o glúten da sua alimentação, ou porque viram em algum sítio, ou porque ouviram de alguém que a resolução para a redução destes sintomas gastrointestinais passava pela exclusão do glúten. Mas isso pode não ser a melhor solução. Muitas pessoas, quando chegam à minha consulta, referem terem excluído totalmente o glúten da sua alimentação e que parecem ter melhorado os sintomas. Mas passado algum tempo, estes sintomas retornam, mesmo excluindo totalmente o glúten. Por que será que isto acontece? Porque a dieta sem glúten, apesar de ser necessária para quem tem o diagnóstico de doença celíaca e ser o tratamento de primeira linha para esta doença, não é a melhor solução para outro tipo de patologias gastrointestinais. Quando falamos em FODMAP ou dieta pobre em FODMAP, estamos a falar de um conjunto de nutrientes com uma elevada abrangência de alimentos. E um dos componentes dos FODMAP que mencionei há pouco são os frutanos. As investigações mais recentes têm demonstrado que nas pessoas com síndrome do intestino irritável ou com sensibilidade ao glúten não celíaca, os frutanos causam mais sintomas digestivos do que o glúten. E observo muitas vezes que
que as pessoas excluem o glúten, mas continuam a consumir alimentos com alto teor em frutanos, como por exemplo o alho, a cebola, alho francês, algumas frutas ou hortícolas que têm riqueza em frutanos. Ora, se uma pessoa pode vir a ter sensibilidade aos frutanos, de nada resolve excluir o glúten per si se continua a consumir outros alimentos altos em frutanos e que, portanto, o resultado vai ser o surgimento de sintomas gastrointestinais. De uma forma teórica, parece fazer sentido aquilo que falo, contudo, na prática, é preciso compreender que grande parte da população não tem o conhecimento sobre esta temática e que, portanto, escutar de alguém que excluiu o glúten e que melhorou os seus sintomas gastrointestinais pode parecer um exemplo mais próximo para ti. Além disso, muitos produtos alimentares sem glúten podem conter frutanos na sua composição. Por isso, seguir uma dieta totalmente isenta de glúten pode não ajudar exatamente na redução de sintomas para outras condições digestivas. Assim, há necessidade de aprender a identificar nos rótulos dos alimentos quais são aqueles alimentos que são altos em frutanos, quais são os ingredientes que são ricos em frutanos, para que assim possas escolher corretamente os produtos alimentares. Adicionalmente, seguir uma dieta baixa em glúten a longo prazo pode promover o desenvolvimento de carências nutricionais, já que existe um menor consumo de fibra, um menor consumo de vitaminas do complexo B e ainda grande parte dos produtos contém um elevado teor de açúcar, o que pode até comprometer o estado nutricional deste indivíduo. Por outro lado, a restrição prolongada de FODMAP, que inclui aqui o grupo dos frutanos, sem que exista um acompanhamento e uma orientação de um nutricionista que seja certificado para a dieta baixa em FODMAP e que tenha experiência clínica na saúde digestiva, pode comprometer não só o estado nutricional do indivíduo, como também a própria microbiota, sem que exista, no entanto, a redução efetiva de sintomas gastrointestinais e melhoria da qualidade de vida da pessoa. E como é que eu sei se tenho doença celíaca ou outra patologia gastrointestinal? Têm que ser feitos, claro, exames clínicos para se chegar a um diagnóstico mais concreto. Por isso, se existe uma suspeita de um distúrbio ou de uma patologia gastrointestinal, deves ir primeiramente ao médico, sobretudo na especialidade de gastroenterologia, para que se inicie uma investigação clínica. Ao contrário do que observamos por aí, ou escutamos, o glúten não é o vilão de serviço para toda a gente. Por isso, fica atenta às recomendações que te dão. Consulta um médico para te ajudar no diagnóstico e também um nutricionista certificado para te ajudar na tua alimentação, sem extremismos e sem restrições a longo prazo. E não tendo doença celíaca, mas tendo muitos sintomas gastrointestinais, posso fazer a dieta baixa em FODMAP? Não necessariamente. Tal como a dieta isenta de glúten, a dieta pobre em FODMAP deve ser aplicada com critério e quando o contexto clínico do indivíduo assim o justifique. E para isso, só o nutricionista certificado de dieta pobre em FODMAP e com experiência clínica na saúde intestinal te pode ajudar. Contudo, sabemos a priori que a dieta pobre em FODMAP foi desenvolvida e estruturada para quem tem síndrome do intestino irritável. E se eu tiver síndrome do intestino irritável e me foi aconselhada a dieta baixa em FODMAP, como é que eu consigo diferenciar o glúten dos frutanos? Esta é também uma dúvida muito comum. E a Nutriciente tem a solução. Vamos por partes. Primeiramente, a dieta baixa em FODMAP não deve ser feita de forma autónoma. Esta é uma dieta complexa que contém 3 fases e precisas de orientação firme sobre cada fase e sobre cada passo a tomar. Por isso, em primeiro lugar, deves agendar uma consulta de nutrição para que eu possa contextualizar o teu caso clínico e que te possa ajudar em cada fase desta dieta. Segundo, a Nutriciente tem um curso online específico para este tema, onde vais conseguir diferenciar os produtos alimentares sem glúten versus os produtos baixos em frutanos. Reconhecer os produtos baixos em FODMAP é um passo fundamental para a redução dos sintomas gastrointestinais, mas sobretudo para evitar restrições desnecessárias e sobretudo a longo prazo e promover, claro, escolhas autónomas
conscientes e informadas que de facto reduzam e aliviam os teus sintomas gastrointestinais, mas também promovam uma melhor digestão. Vai a www.nutriciente.com ou clica aqui no link que nós deixamos na legenda para começares desde hoje a aprender com o nosso curso online como identificar os produtos baixos em FODMAP no supermercado. Neste curso vais aprender a diferenciar estes dois nutrientes dos produtos que habitualmente consomes. Para resumir, o glúten e os frutanos são dois nutrientes diferentes, com processos digestivos diferentes e também com efeitos distintos no nosso intestino. A confusão entre eles surge porque ambos estão presentes em cereais semelhantes, mas o grupo dos frutanos é mais abrangente e não está somente nos cereais. A restrição desnecessária do glúten pode não resolver os teus sintomas e ainda pode trazer-te carências nutricionais. O curso online da Nutriciente, como identificar os produtos baixos em FODMAP nos supermercados, vai ajudar-te a diferenciar o que são os produtos sem glúten versus o que são os produtos baixos em frutanos e em FODMAP em geral, e ainda vai te ajudar a evitar erros comuns de quem começa a dieta baixa em FODMAP. Se este vídeo te foi útil, partilha com alguém que possa estar com sintomas digestivos ou que, por alguma razão, excluiu o glúten da sua alimentação sem compreender o seu contexto clínico total. Especialmente este tema, que hoje em dia vemos muita informação e confusão, pedia que partilhasses com várias pessoas para assim conseguirmos aumentar a literacia em saúde neste tema. Deixamos também na legenda um link onde podes fazer o download gratuito de um e-book onde te explico 10 erros muito comuns de quem começa a praticar a dieta baixa em FODMAP para assim conheceres um pouco mais sobre este tema. Vê o link aqui em baixo. Na próxima semana voltamos com o último tema destas nossas conversas com consciência da Nutriciente, um espaço onde a ciência se transforma em estratégias simples para melhorar a tua saúde. Não te esqueças de escrever aqui nos comentários o que é que estás a achar destas nossas conversas, o que é que mais gostaste de aprender e também o que é que já estás a aplicar das nossas estratégias. Eu gostava muito de saber. E fica atento ao teu e-mail ou à nossa comunidade do WhatsApp para estar sempre a par de todas as novidades. Até para a semana!